Olá, crianças, bom dia. Dia 1º do 10, entramos no novo mês, outubro, tá? De 2020. Vamos falar, nossa matéria é história, vamos falar sobre a Era de Vargas ainda, dando continuidade, tá? Só que dessa vez é o Estado Novo de 1937 a 1945. Bom, o golpe do Estado Novo, veja bem. Com o plano criado, o plano Cohen, que a gente já falou da outra aula, quando começou a falar sobre a Era de Vargas, ele fez esse golpe para poder continuar no poder. Ele não tinha interesse nenhum de renunciar à presidência do Brasil. E esse golpe era uma manobra para ele poder permanecer no Brasil, tá? E ganhar tempo para planejar o que viria mais para frente. Bom, durante o estado sítio, o que é o estado sítio? É aquele momento que o presidente tem todo o poder, tá? Um período que todo o poder é centralizado nele, tá bom? Bom, ele buscou o apoio de governadores, de algumas regiões, tá? E assim ele teria um controle maior sobre os estados, tá? Então, com o apoio dos governadores e com o exército, ele anunciou o fechamento do Congresso Nacional e criou uma nova Constituição, a Constituição de 1937, ok? Bom, a justificativa para esse comportamento era para acabar com as tensões políticas no Brasil. Bom, aí no dia 2 de dezembro desse mesmo ano, ele criou o Estado Novo. Bom, o que era o Estado Novo? Para Vargas, o que ele queria fazer? Ele queria reformular o país, criar um novo Estado. Ele queria que as pessoas sentissem que pertencessem a todo o Brasil, não só as regiões que ela habitava, entendeu? Era essa a intenção dele. Bom, dessa maneira não ia ter mais partido político, tá? Porque cada partido político é determinado para alguma região. Então, com o Estado Novo não ia ter mais partido político. Todo mundo ia pertencer ao Brasil inteiro. Não ia ter cada um governar igual a gente tem hoje. São Paulo tem um prefeito, tem um governador, no Rio também tem. Não, ele queria que todos fossem uma coisa só, tá? Bom, aí, assim, ele fez o quê? Ele começou a trabalhar com a ditadura, tá? Para conseguir que o povo brasileiro tivesse um sentimento que pertencesse a toda a nação do Brasil, tá? Ele fez a ditadura para que as pessoas achassem que elas pertenciam ao Brasil inteiro, não só as regiões que ela habitava, como eu acabei de explicar, ok? Vamos lá. Essas ideias, com base nessas ideias, né, do povo pertencer ao Brasil inteiro e com o fechamento do Congresso Nacional, o que ele fez? Ele começou a governar o Brasil de forma autoritária e centralizadora, tá? Bom, já que ele não tinha mais, as ideias dele não tinha mais que passar por votação de senador, de governador nenhum. Ele decidia e acabou, ninguém precisava apoiar ou opinar, não. O que ele decidia, estava decidido, tá bom? Bom, junto com a Constituição de 1937, essa Constituição ficou conhecida como polaca, porque tinha como espelho a Constituição polonesa. Bom, e a Constituição de 1937 tinha algumas características que fortaleciam o poder executivo, quer dizer, no caso ali era o presidente. Era ele que tinha o poder de criar e executar as leis, já que ele passou a governar de forma autoritária e centralizadora, tá? Bom, aí ele tinha o poder completo, então ele que podia, como eu falei, criar e executar as leis, e ele também podia trocar os governadores opositores e colocar aqueles que apoiavam a ele, tá bom? Bom, algumas medidas da Constituição. Ele permitia que o presidente fosse supremo, tá? E mandava nos deputados e senadores. Ele era supremo e também suspendia o mandato de deputados e senadores.
Bom, ele também determinava prisões e exílios de opositores políticos, aqueles que se fossem contra ele tinha o poder, desculpa gente, tinha o poder de mandar prender ou tirar ele do país, tá? Ele retomou a pena de morte, que é uma forma de a pessoa fazer alguma coisa e ela morre, tá? Ela tem que não vai ficar presa, ela vai simplesmente morrer. E também a censura, ele proibiu jornais, revistas, cinema, entre outros. E também teve um mandato presidencial de 6 anos, tá? E o voto indireto, tá? Contra os deputados federais. Bom, essas medidas que ele criou na Constituição, ele criou no Conselho Nacional de Economia, tá? Era um órgão que regulava a relação de trabalhadores e patrões, tá? Bom, e isso possibilitava a intervenção direta de Vargas, né, do presidente, na economia. Portanto, ele era responsável por tudo que era produzido, ele que determinava o que era produzido, a quantidade que seria produzido, ele determinava tudo, ele tinha todo o poder, pleno poder sobre o Brasil. Então, só ele que decidia as coisas. Bom, aí no ano seguinte, da outorga da Constituição, foi criado o Departamento Administrativo de Serviço Público, tá? A DASP. Essa instituição era para órgãos públicos como escola, hospital e entre outros, justiça, entre outros. Bom, ele queria modernizar e racionalizar. Aí o que fez? Ele fez uma coisa que se estende até hoje, que para você entrar no serviço público, você tem que fazer concurso público e uma prova específica para você poder entrar e trabalhar. Entendeu? Isso que ele criou nesse ano segue até hoje. Bom, controle e repressão do Estado. Bom, vamos lá. Bom, como o governo do novo Estado era autoritário, então ele tinha também pleno poder sobre as comunicações. Então, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde eles tinham que apenas colocar a conquista dos presidentes, aproximar o povo de Getúlio, as medidas que ele tomava, tudo em relação ao presidente, era tudo em relação a passar uma boa imagem do presidente, entendeu? Então, qualquer outra meio de comunicação que fosse contra ele censurava, ok? Bom, um dos programas mais importantes que surgiu foi a Hora do Brasil, tá? Que era obrigada a passar em todas as emissoras de rádio. Como o brasileiro costumava muito ouvir rádio, então isso aproximava muito o presidente dos brasileiros, né? Era através da rádio que ele se comunicava. Tá? Principalmente os mais pobres que moravam longe da capital do Rio de Janeiro. Bom, ele também se comunicava com o pessoal, com a população, através de datas comemorativas, como o Dia do Trabalhador, Natal e outras datas comemorativas. Bom, Vargas tinha muito apoio dos trabalhadores, já que ele criava leis que beneficiavam eles, tá? Que aí ele criou também a consolidação das leis trabalhistas e também a Justiça do Trabalho, que no caso fazia prevalecer as leis em favor do trabalhador. Mas também ele melhorou muito a produção da economia do Brasil, favorecendo os patrões, ok? Bom, ao mesmo tempo que ele dava direito, ele também reprimia os opositores, tá? Aí ele torturava, assassinava, tá? Aí ele criou a política secreta, tá? Para todas aquelas pessoas que eram contra o novo Estado, ele matava, ele assassinava, ele torturava, tá? Essa foi a era de Vargas com o Estado Novo, de 1937 a 1945. Vamos aos nossos exercícios. Cite 2 medidas da Constituição Brasileira de 1937. Aponte 2 medidas criadas para melhorar a vida dos trabalhadores ao longo do Estado Novo.
Cite e explique a justificativa utilizada por Getúlio Vargas para dar o golpe do novo Estado. Analise quais eram os objetivos de Getúlio Vargas ao outorgar uma nova Constituição em 1937. 5. Analisa como se organizou a repressão política durante o Estado Novo. 6. Explique com suas palavras qual era a novidade que o Estado Novo queria trazer para o Brasil. 7. Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas permaneceu por 15 anos no Brasil, como chefe de governo provisório, presidente eleito por voto indireto e ditador. Deposto em 1945, seria eleito presidente pelo voto popular em 1950. Não chegamos a completar o mandato por se suicidar em 1954. Diferencie duas das principais fases do Getúlio Vargas do Estado Novo. 8. A partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro de Trabalho, Indústria e Comércio, Getúlio Vargas, falou aos ouvintes na Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos, na propaganda na Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores. Reflita a importância do apoio dos trabalhadores para Getúlio Vargas. Então, eu vou explicar por que os trabalhadores apoiavam tanto Vargas, tá? E na 7, vocês vão dizer as duas primeiras fases que Getúlio Vargas passou com o Estado Novo, tá bom? Essa é a nossa matéria de hoje. Qualquer dúvida pode perguntar, não fique com dúvida, tá? Um beijo e até a próxima aula.